Os éteres são compostos orgânicos que desempenham um papel fundamental na síntese orgânica e têm diversas aplicações práticas. Eles consistem em uma estrutura molecular no qual o átomo de oxigênio está ligado a dois grupos, alquilos e arílias. Uma das principais aplicações dos éteres é como reagente em transformações químicas. Eles são frequentemente utilizados na formação de ligação carbono-oxigênio por meio de reação de substituição nucleofílica. Essas reações permitem a construção de moléculas complexas e são essenciais na preparação de compostos farmacêuticos e produtos químicos industriais. Além disso, os éteres têm sido amplamente utilizados como anestésicos. O éter etílico, por exemplo, foi um anestésico geralmente amplamente utilizado no passado. Embora tenha sido substituído por anestésicos mais modernos, o éter dietílico desempenhou um papel crucial no avanço da medicina e cirurgia, tornando o procedimento mais seguros e menos doloroso. No entanto, os éteres também apresentam algumas desvantagens. Eles são altamente inflamáveis e tóxicos, representando riscos significativos em termos de segurança. É essencial manuseá-los com cuidado, evitando fontes de ignição e garantindo a ventilação adequada em áreas onde são utilizados. Além disso, alguns éteres têm baixa estabilidade química e podem se decompor ou reagir indesejadamente em certas condições. Portanto, é importante conhecer suas propriedades e limitações ao utilizá-los. Apesar das vantagens, os éteres continuam desempenhando um papel importante na química orgânica e em diversas aplicações práticas. Sua versatilidade e capacidade de formar ligações carbono e oxigênio são características valiosas na síntese de compostos complexos. No campo da medicina, embora tenham sido substituídos por anestésicos mais modernos, seu uso passado contribuiu para o avanço da prática médica e cirúrgica. Os éteres são compostos orgânicos versáteis com diversas aplicações na síntese orgânica e na medicina. Eles possibilitam a construção de moléculas complexas e foram importantes como anestésicos no passado. No entanto, é necessário manuseá-los com cuidado, devido à sua inflamabilidade, toxicidade e instabilidade química. Além das aplicações mencionadas anteriormente, os éteres também têm uso na indústria de fragrâncias e aromas. Muitos compostos éteres possuem odores agradáveis e são usados como ingredientes em perfumes, sabonetes e produtos de limpeza. Outra aplicação importante dos éteres é como solvente, devido à sua capacidade de dissolver uma ampla variedade de compostos orgânicos e inorgânicos. Os éteres são utilizados em processos de extração, purificação e síntese química. O éter dietílico, por exemplo, é frequentemente utilizado como solvente em laboratórios. Além disso, os éteres também têm sido explorados como combustíveis alternativos. Devido ao seu alto teor de oxigênio, eles podem ser usados como aditivos para melhorar a octanagem da gasolina e reduzir as emissões poluentes. No entanto, é importante destacar que nem todos os éteres são seguros e adequados. Alguns éteres são altamente inflamáveis e tóxicos, enquanto outros podem reagir de forma indesejada em determinadas condições. Portanto, é essencial seguir as diretrizes de segurança e reconhecer as propriedades específicas do éter utilizado em cada aplicação. Os éteres têm várias aplicações, como solvente de óleos, gorduras, resinas e na fabricação de seda artificial. Também usados na obtenção de gorduras, óleos e resinas e como catalisadores em reações químicas. Em resumo, os éteres desempenham um papel importante na síntese orgânica, na medicina, na indústria de fragrância e na solvência química. Eles oferecem versatilidade e propriedades únicas que o tornam valioso em várias áreas. No entanto, é fundamental ter cuidado ao manuseá-lo,
devido ao risco potenciais associados à sua inflamabilidade, toxicidade e instabilidade química. Alquilos são grupos funcionais compostos por uma cadeia de carbono ligada a hidrogênios e podem ser encontrados em compostos orgânicos. Já as arilas são grupos funcionais compostos por anéis aromáticos, como o benzeno ligado a outras estruturas moleculares. Eles também podem ser encontrados em compostos orgânicos. Um éter é uma estrutura molecular que ocorre quando um átomo de oxigênio está ligado a dois grupos alquilos ou arilas. Essa ligação é conhecida como ligação éter e é caracterizada pela presença do átomo de oxigênio central, que compartilha seus elétrons com os grupos alquilos ou arilas adjacentes. Os éteres são compostos orgânicos amplamente utilizados nas indústrias e na química sintética. Eles possuem propriedades físicas químicas distintas, tornando-os úteis em uma variedade de aplicações. Além disso, os éteres são frequentemente usados como solventes em reações químicas e como anestésicos em procedimentos médicos. A estrutura molecular dos éteres permite que eles sejam relativamente estáveis e tenham pontos de ebulições moderados. Essa estabilidade é atribuída à presença do átomo de oxigênio, que forma ligações fortes com o grupo alquilos ou arilas, impedindo a decomposição do composto. Os éteres podem ser classificados em duas categorias principais: éteres simétricos e éteres assimétricos. Os éteres simétricos possuem os mesmos grupos alquilos ou arilas ligados ao átomo de oxigênio, enquanto os éteres assimétricos têm grupos diferentes em cada lado da ligação éter. Em resumo, a estrutura molecular na qual um átomo de oxigênio está ligado a dois grupos, alquilos ou arilas, é chamada de éter. Esses compostos têm ampla aplicação na indústria e na química sintética, proporcionando propriedades físicas químicas úteis para diversas finalidades. Os éteres simétricos são os tipos de éter em qual os dois grupos ligados aos átomos de oxigênio são idênticos. Eles possuem uma estrutura molecular simples e são nomeados utilizando o termo éter, seguido pelo nome do radical orgânico. Por exemplo, éter dimetílico possui dois grupos metila, CH3, ligado ao átomo de oxigênio O, sendo assim um éter simétrico. Os éteres simétricos são amplamente utilizados como solventes em reações químicas devido à sua capacidade de dissolver uma variedade de compostos orgânicos e inorgânicos. Além disso, eles devem ser usados como anestésicos em procedimentos médicos. Em termos de nomenclatura, é importante observar que os éteres simétricos seguem uma regra simples. O nome de éter é formado pelo termo éter, seguido pelo nome do radical orgânico. Por exemplo, o éter metílico consiste em um átomo de oxigênio ligado a dois grupos metila. Os éteres simétricos desempenham um papel importante na química e na indústria, fornecendo propriedades físicas e químicas úteis para diversas aplicações. Sua estrutura molecular estável e suas propriedades solventes os tornam componentes essenciais em várias reações químicas e processos industriais. Para finalizar, vale ressaltar que os éteres não apenas desempenham um papel crucial nas reações químicas, mas também apresentam propriedades que os tornam candidatos promissores em novas tecnologias emergentes. Sua participação em catalisadores, por exemplo, tem despertado interesse na busca por processos mais eficientes e sustentáveis. A constante evolução da pesquisa em éteres não apenas amplia nosso entendimento fundamental, mas também cria oportunidades para aplicações inesperadas e inovadoras. Ao explorarmos a química dos éteres, não podemos deixar de considerar o impacto que esses compostos têm no desenvolvimento de fármacos e materiais avançados. A capacidade dos éteres de fornecerem plataformas versáteis para a construção de moléculas complexas impulsiona a criação de novos medicamentos e materiais com propriedades surpreendentes.
Em síntese, os éteres transcendem seu papel clássico na química orgânica, destacando-se como protagonista na vanguarda da inovação científica. Este entendimento mais profundo não apenas aprimora nossa base de conhecimento, mas também nos orienta na busca por soluções criativas e sustentáveis para desafios contemporâneos. A pesquisa contínua nesse fascinante campo certamente continuará a inspirar descobertas que moldarão o futuro da ciência e da tecnologia.